Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre vetor gradiente e derivada direcional. Comecemos com a definição de vetor gradiente. Para isto, vamos considerar D um subconjunto do R2 que é aberto, x0 e y0 é um par ordenado nesse domínio, certo? Que é justamente o domínio da função f, que é uma função de duas variáveis reais, tá? E a gente vai supor que existem as derivadas parciais dessa função f no ponto x0 e y0 para poder definir quem seria o vetor gradiente de f neste mesmo ponto. Então, o vetor gradiente de f neste ponto vai ser o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais de f, primeiro com relação a x, depois com relação a y neste ponto. A gente denota por nabla f, que é esse triângulozinho deitado, né? Acompanhado da função aplicada no ponto, ou ainda escreve como grade de f no ponto x0 e y0, tá? Ambas notações vocês podem estar encontrando nos livros, né, para representar o gradiente da função no ponto. E o detalhe é que aqui a gente definiu o gradiente da função no ponto, mas ele pode ser definido também como função. Fazer esse x0 e y0 variar, né? Trocar x0 por x, y0 por y, e a gente obtém o gradiente como função. E claro, também, se a gente estiver trabalhando com funções de três variáveis, o vetor gradiente também pode ser definido e ele teria três coordenadas, sendo que a terceira seria a derivada parcial de f com relação à terceira coordenada, que geralmente é z, tá certo? Vamos considerar algumas coisas, porque a gente vai ver uma relação importante entre o vetor gradiente de uma função no ponto e uma curva que está contida num certo nível de uma função diferenciável, tá? Então, vamos considerar f uma função de classe C1, ou seja, existem as derivadas parciais dela e são contínuas. Gama é uma curva de I em R2 e é um subconjunto da reta, que é diferenciável. E essa curva gama é justamente a curva que tem a trajetória ou imagem contida no nível K da função f, tá? E mais, a gente está considerando que no valor de t igual a t0, gama de t0 é correspondente ao ponto x0, y0. E neste ponto, o gradiente da função a gente está assumindo que é diferente do vetor nulo, tá? Então, se f composta com gama de t é igual a k, então a gente pode derivar ambos os lados dessa equação com relação a t. Para isso, a gente vai ter que utilizar a regra da cadeia. Como o nosso foco é derivar ambos os lados dessa equação e aplicar no t igual a t0, eu vou fazer isso de uma vez. Então, pela regra da cadeia, eu vou ter derivada parcial de f com relação a x, aplicada no ponto correspondente, né? Vezes a derivada de x com relação a t em t0, mais derivada parcial de f com relação a y no ponto, vezes a derivada de y com relação a t em t0, tudo isso igual a zero, porque a derivada de constante é zero, tá? Isso eu posso reescrever como produto interno do vetor gradiente de f, que é justamente o vetor de coordenadas derivadas parciais de f com relação a x e derivada parcial de f com relação a y neste ponto, com o vetor tangente à curva gama em t0. Porque quem é gama de t? Gama é uma função que leva a t no par ordenado x de t, y de t, certo? Então, gama linha de t, na verdade, é o vetor de coordenadas dx dt, dy dt. Calculado em t0, é só trocar t por t0, né? Certo? Então, a gente obtém exatamente esse produto interno. E o que é que ele está dizendo para a gente? Que o vetor gradiente da função no ponto é perpendicular ao vetor tangente da curva gama, cuja trajetória está contida no nível K de f, tá certo? Então, se o vetor gradiente é perpendicular ao vetor tangente de uma curva contida no nível K da função f, então a gente pode definir o seguinte, que o vetor gradiente de f é normal à curva de nível de f no nível K. Por quê? Porque ele é perpendicular a toda curva que tenha a trajetória contida no nível K da função f. Tá certo? Inclusive, a gente tem aqui uma imagem, né, representando aqui uma curva de nível f de xy igual a k, certo? Cuja equação é essa. Marcamos aqui o ponto P como sendo o ponto de coordenadas x0 e y0. E aí, traçamos a reta tangente a essa curva neste ponto.
e, consequentemente, o vetor gradiente, que é um vetor perpendicular. Se ele é perpendicular ao vetor tangente, então, obviamente, ele é perpendicular à reta tangente a essa curva neste ponto, certo? E também podemos definir, né, agora uma reta, né, que seria a reta tangente à curva de nível de f. Aqui era para ter escrito no nível K, para justamente ficar de acordo com o que eu escrevi antes, né, mas a gente entende, né? Então, a reta que passa por x0, y0 e é perpendicular ao gradiente da função em x0, y0, a gente vai chamar de reta tangente à curva de nível de f no nível C, certo? Nesse ponto. E para encontrar a equação dessa reta tangente, a curva de nível F no nível C, a gente vai reescrever, né? Ver o que é que dá esse produto interno, né? Que seria o gradiente de F no ponto interno, x menos x0, y menos y0, e isso tem que ser zero, por quê? Porque a gente já sabe que o gradiente da função no ponto, ele é perpendicular à curva, né? Ao vetor tangente da curva gama, né, que é que está contida no nível C da função, né? E aqui a gente pode pensar esse vetor x menos x0 e y menos y0 como um vetor na reta tangente, né? A gente sabe que a reta tangente ela passa pelo ponto x0 e y0, aí eu considero outro vetor na reta como sendo de coordenadas x e y, e aí esse vetor, né, x menos x0 e y menos y0 é um vetor da reta tangente. Por esse motivo, como o gradiente é perpendicular à reta tangente, então eu sei que esse produto interno vai dar zero. E aí, através dessa equação, eu consigo descobrir a equação dessa reta tangente à curva de nível da função f no nível C, no ponto x0, y0, certo? Vejamos um exemplo. Então, aqui eu tenho gama, uma função de I em R2, que tem a sua imagem contida na curva de nível da equação f de xy igual a 10, onde a função f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou supor que o vetor tangente, né, dessa curva gama em T0 é não nulo, certo? E vou determinar a equação da reta tangente a gama nesse ponto, gama de T0, que é o ponto de coordenadas 1, 3, certo? Então, pelo que a gente acabou de ver, né, é só a gente fazer o produto interno do vetor gradiente da função no ponto com o vetor de coordenadas x menos x do ponto, y menos y do ponto igual a zero. Então, para isso, eu vou começar calculando as derivadas parciais de f para encontrar o vetor gradiente no ponto. Então, a derivada parcial de f com relação a x, y se torna constante, né? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, eu tenho aqui a derivada parcial de f com relação a x, certo? A derivada parcial de f com relação a y, eu tenho aqui x como constante. Então, a derivada de y ao quadrado vai ser 2y, certo? E aí, aplico no ponto. O ponto em questão é o ponto 1, 3. Então, quem é a derivada parcial de f com relação a x nesse ponto? É só trocar, né? X por 1 e y por 3. Como só aparece x, vou trocar x por 1, então o resultado é 2. Analogamente, quem é a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 3? Como y vale 3, 2 vezes 3, 6. Então, encontrei, né, as derivadas parciais de f no ponto, e com isso eu já sei quem é o vetor gradiente da função nesse ponto. Então, o vetor gradiente da função no ponto 1, 3 é o vetor de coordenadas 2, 6, ok? Pronto, se o vetor gradiente da função no ponto tem coordenadas 2, 6, então eu sei que a reta tangente à curva gama no ponto 1, 3 vai ser dada por essa equação. Produto interno do gradiente da função no ponto, vezes x menos x do ponto é 1, né? Y menos y do ponto, y do ponto é 3, e isso é igual a zero porque eles são perpendiculares, né? Então, substituindo, né? Então, eu fico 2 vezes x menos 1, mais 3 vezes y menos 3, né? Que equivale a 2x menos 2 mais 6y menos 18 igual a zero. E aí, eu posso reescrever minha equação da reta tangente, né? A essa curva gama no ponto 1, 3, como sendo 2x mais 6y menos 20 igual a zero, tá? Pronto. Agora a gente vai considerar um conjunto aberto do R2, vou chamar de D, né? x0, y0 é um ponto desse domínio.
U, um vetor unitário importantíssimo, que a gente preste atenção nisso. U é um vetor unitário de coordenadas A e B. E F é uma função de D em R, uma função de duas variáveis reais. Agora a gente vai definir o que seria a derivada direcional dessa função F no ponto x0, y0 e na direção desse vetor unitário de coordenadas A e B. Então, a derivada direcional dessa função em x0, y0 na direção do vetor U vai ser definida, a notação que a gente usa para a derivada direcional pode ser essa primeira, né? D maiúsculo acompanhado da função no ponto e como subíndice do D o vetor unitário U, ou na notação parecida com derivadas parciais, né? Del F, del U, aplicada no ponto, e isso vai ser justamente o limite de f de x0 mais AH, y0 mais BH, menos f de x0 y0 sobre h, quando h tende a zero. Se esse limite existir, obviamente, né? Então, se ele existir, ele é justamente a derivada direcional de f no ponto, na direção de u, tá? Lembrando que esse azinho aqui é a primeira coordenada do vetor u, e esse bzinho aqui é a segunda coordenada do vetor unitário u, tá? Então, primeira observação é que se o vetor unitário que eu estou considerando é o vetor 1, 0, meu A vale 1, meu B vale 0. Se meu A vale 1 e meu B vale 0, então essa parcela aqui vai embora, né? Então, vai sobrar o quê? Limite de f de x0 mais h, y0 menos f de x0, y0 sobre h, quando h tende a zero. E isso é justamente o quê? A derivada parcial de f com relação a x no ponto, certo? Analogamente, quando eu uso o vetor unitário como sendo o vetor 0, 1, meu A é 0, meu Y é 1. Então, o limite aqui da derivada direcional fica limite de f de x0, y0 mais h, menos f de x0, y0 sobre h, quando h tende a zero. E isso é justamente o quê? A derivada parcial de f com relação a y no ponto, tá? Então, temos esses casos particulares da derivada direcional. Como exemplo, nós temos aqui f de xy, a função x vezes y. Eu quero determinar a derivada direcional dela no ponto 1, 1, na direção do vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Esse vetor é unitário? Sim, porque quando eu calculo a norma dele, a norma seria raiz da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Fica raiz de meio mais meio, raiz de 1, que é 1. Então, ele é unitário. Ótimo, não preciso fazer mais nada. Então, para calcular a derivada direcional, eu vou aplicar no limite que a gente acabou de definir, né? Então, limite de quem? F, x0 para a gente é 1, né? Y0 também. Nosso A é 1 sobre raiz de 2 e o B também. Então, fica f de x0 mais A vezes H, y0 mais B vezes H, menos f do ponto, que é 1 sobre H. Lembrando que x0 e y0 é 1, A e B são 1 sobre raiz de 2. Quem é a imagem desse primeiro vetor? A gente sabe que a função ela leva um par ordenado no produto das coordenadas. Então, seria 1 mais 1 sobre raiz de 2h, vezes 1 mais 1 sobre raiz de 2h. Quem é a imagem do 1, 1? 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 sobre h. Quando h tende a zero, isso se torna o quê? Distribuo esse produto, então fica 1 mais h sobre raiz de 2, mais h sobre raiz de 2, mais h ao quadrado sobre 2, menos 1. Cancela 1 com menos 1, né? Então, vai sobrar o quê? H ao quadrado sobre 2, mais 2h raiz de 2 sobre h, dentro do limite, quando h tende a zero. Se eu substituir diretamente h por zero, eu vou ter uma indeterminação. Então, o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso colocar h em evidência no numerador. Quando eu coloco h em evidência no numerador, aí eu consigo eliminar essa indeterminação. Esse pause aqui desconsidere, tá? Foi erro de digitação. E o que eu tenho? Quando eu faço h tendendo a zero, a primeira parcela vai para zero, a segunda vai para a constante 2 sobre raiz de 2, e aí esse limite é justamente 2 sobre raiz de 2, ok? Só que percebam que para calcular essa derivada direcional por definição, a gente calcula um limite, que pode ser um pouquinho trabalhoso, né? Então, mais na frente a gente vai ver um teorema, onde a gente vai conseguir calcular essa derivada direcional, caso ela exista, de uma forma bem mais simples, tá? Que é justamente agora com esse teorema 1. Então, veja,
Se f for uma função diferenciável no ponto x0, y0, e u for um vetor de coordenadas a e b que é unitário, então vai existir a derivada direcional de f nesse ponto, na direção de u, e ela é dada justamente pelo produto interno do vetor gradiente da função no ponto pelo vetor unitário u, certo? Então, aqui eu só descrevi, né, esse produto interno, né, que vai ser gradiente de f, ou derivada parcial de f com relação a x no ponto vezes a, mais derivada parcial de f com relação a y no ponto vezes b. Então, é isso que a gente vai provar, certo? Para provar isso, a gente vai começar definindo uma função que depende de uma única variável, que é a função g de h, em função da função f que a gente está supondo que é diferenciável no ponto x0, y0, tá? Então, g de h é f de x0 mais ah, y0 mais bh, que é justamente a primeira parcela do numerador do limite da derivada direcional, ok? Então, essa função, obviamente, é diferenciável em h igual a zero, por quê? Porque a f é diferenciável em x0, y0, e em h igual a zero eu tenho justamente a função f em x0, y0, certo? Então, ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, existe g' de zero, que a gente sabe que é dado por limite de g de h menos g de zero sobre h, quando h tende a zero. Então, só vou substituir. Quem é g de h? F de x0 mais AH, y0 mais BH. Quem é g de zero? É só trocar h por zero na função g, certo? Então, fica f de x0, y0. Tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Mas quem é isso? É justamente a definição de derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção de u. Guarde isso porque a gente vai usar outra forma que a gente já aprendeu para derivar a função g no zero e vai mostrar que segue o resultado do teorema, ou seja, que a derivada direcional de f no ponto na direção de u é o produto interno do gradiente da função no ponto pelo vetor unitário, certo? Então, agora a gente vai enxergar essa função aqui de dentro da função f como sendo gama de h, que é x0 mais AH, y0 mais BH. Então, é como se isso aqui fosse meu x de h e esse outro aqui fosse meu y de h, certo? Então, a gente agora vai olhar g como uma função composta de f com gama. Olhando dessa forma, eu posso utilizar a regra da cadeia e derivar a função g em zero, tá certo? Então, como é que ficaria a derivada da função g em zero? Pela regra da cadeia, vai ser derivada da função de fora f com relação a x no ponto, vezes dx dh, que é a derivada de x em relação a h no ponto em questão, que é h igual a zero, mais derivada de f em relação a y no ponto, vezes a derivada de y em relação a h em h igual a zero, certo? Mas, o que é que eu tenho daqui? Quem é a derivada de x em relação a h? Derivada de constante zero, derivada de constante vezes função, preserva a constante, deriva a função. Derivada de h é 1, então sobra só o a, né? A mesma coisa, quem é a derivada de y em relação a h? Então, deriva a constante zero, derivada de constante vezes função, preserva a constante, deriva a função, sobra só o bzinho. Então, com isso eu consigo mostrar que g' de zero é isso aqui, del f, del x no ponto, né? x0, y0, vezes a, mais del f, del y no ponto, vezes b. Ou seja, por um lado, g' de zero é a derivada direcional, por outro lado, g' de zero é esse produto interno do vetor gradiente, que aqui saiu cortando, né? Mas é o gradiente de f no ponto x0, y0, pelo vetor unitário u, que tem coordenadas a e b. Então, a gente mostrou o resultado do nosso teorema e agora a gente já pode utilizar à vontade. Então, nesse exemplo agora, eu tenho a função f de xy como sendo seno de 2x mais 3y, tá? Eu quero calcular a derivada direcional dela no ponto menos 6, 4 e na direção do vetor raiz de 3 menos 1. Observe que esse vetor, ele não é unitário, porque quando você calcula a norma dele, a norma desse vetor vai ser o quê? Raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso dá raiz de 4, que é 2. Como a norma deu diferente de 1, então ele não é unitário. Então, para que eu tenha um vetor na direção de v unitário, é só pegar o vetor v e dividir pela sua norma, tá? Então, o nosso vetor u vai ser esse vetor v sobre 2.
Pronto. Agora eu quero utilizar o teorema para calcular a derivada direcional no ponto, então vou começar calculando as derivadas parciais de f. Lembrando que f é a função seno de 2x mais 3y. Quando eu derivo essa função em relação a x, eu vou ter derivada do seno é cosseno, né? Então, cosseno de 2x mais 3y vezes a derivada do que está dentro em relação a x, que é 2, né? Então, fica 2 cosseno de 2x mais 3y. A derivada de f em relação a y, né, vai ser a derivada do seno, que é cosseno, de 2x mais 3y, vezes a derivada do que está dentro em relação a y, que é 3. Então, 3 cosseno de 2x mais 3y. Aplicando no ponto em questão, que é menos 6, 4, só substituir, né? Olha que o que está dentro aqui da derivada parcial em relação a x, 2 vezes menos 6, menos 12, mais 3 vezes 4, 12, menos 12 mais 12, 0. Cosseno de 0, 1. 1 vezes 2, 2. Então, essa é a derivada parcial de f com relação a x no ponto. A derivada parcial de f com relação a y no ponto vai ser a mesma coisa, né? Cosseno de 0 é 1, vezes 3, 3. Então, já tenho aqui o vetor gradiente da função. O vetor gradiente da função f no ponto em questão é o vetor de coordenadas 2, 3, certo? E como eu tinha falado antes, o vetor unitário que eu vou considerar na direção de v é o vetor v sobre sua norma, que era 2, né? Então, com isso, quem vai ser a derivada direcional da gente, da função f, no ponto menos 6, 4, na direção de u? É o produto interno do vetor gradiente no ponto com o vetor unitário u, né? Como o vetor gradiente é o vetor 2, 3 e o unitário u é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, esse produto interno vai dar raiz de 3, 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais menos meio vezes 3, simplificando, fica raiz de 3 menos 3 meios. Então, essa é a derivada direcional de f no ponto dado e na direção do vetor u, certo? Uma outra forma que pode aparecer nos exercícios de derivada direcional é a gente pedir a derivada direcional de uma função num ponto e não explicitar o vetor, mas dizer que ele forma um ângulo θ com o eixo x no primeiro quadrante. Então, para a gente descrever quem seria esse vetor unitário, a gente pode utilizar o vetor de coordenadas cosseno θ, seno θ. É só a gente pensar assim, né? Vamos marcar aqui o ponto x0, y0. E aí, eu sei que esse vetor unitário U, ele forma um ângulo θ com o eixo x, certo? E aí, observe que, se eu considero aqui, né, cosseno θ, aqui seno θ, então, esse ponto aqui tem coordenadas cosseno θ, seno θ, né? Obviamente, ele tem norma 1, norma dele é raiz de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então, ele é unitário. E, de fato, esse lado aqui de baixo é o cosseno de θ, né? Porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1. E o lado oposto ao ângulo é o seno de θ, porque é cateto oposto sobre a hipotenusa, que vale 1. Certo? Para exemplificar, eu tenho a função f de xy como sendo x ao cubo y à quarta menos x à quarta y ao cubo. E quero determinar a derivada direcional dela no ponto 1 e na direção do vetor u, que eu sei que ele forma um ângulo de π sobre 6, que equivale a 30 graus, né, com o eixo x. Então, quem é o gradiente dessa função? Aqui eu já fiz um pouco mais direto, né? Então, seria o vetor de coordenadas derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a y, certo? Então, quem é a derivada parcial de f com relação a x? Constante vezes função, preserva a constante e deriva a função. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Aqui, na segunda parcela, preserva a constante y ao cubo e deriva o x à quarta, 4x ao cubo. Então, derivei e obtive del f del x. Para derivar agora em relação a y, preserva a constante, que é tudo que depende de x, né? E deriva a função em relação a y. Então, vai sobrar x ao cubo vezes a derivada de y à quarta, que é 4y ao cubo. E a outra parcela vai sobrar menos x à quarta vezes a derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado, certo? Então, com isso, quem seria o vetor gradiente aplicado no ponto 1, 1? Então, é só trocar x e y por 1. Então, fica 3 menos 4 menos 1, 4 menos 3, 1. Então, esse é o vetor gradiente da função no ponto em questão. Então, com isso, quem é a derivada direcional da função f no ponto 1, 1 na direção do vetor u? É o produto interno do gradiente de f no ponto
vezes o vetor de coordenadas cosseno de π sobre 6, seno de π sobre 6, tá? Então, isso dá menos 1 vezes cosseno de π sobre 6, mais 1 vezes seno de π sobre 6. Como o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de π sobre 6 é meio, isso fica menos raiz de 3 sobre 2 mais meio. Então, essa é a derivada direcional de f no ponto, na direção do vetor u. Então, agora a gente vai ver um resultado importantíssimo, onde a gente já sabe que dá para se calcular a derivada direcional de uma função na direção de qualquer vetor unitário, caso ela seja diferenciável, né? Então, faz sentido a gente se perguntar quando a gente vai ter o maior valor para essa derivada direcional e em que direção isso ocorre. Então, esse teorema ele resolve, né, responde isso da melhor forma possível, que seria: vamos considerar f de xy uma função diferenciável em x0 e y0, certo? Cujo gradiente da função nesse ponto é não nulo. E a gente vai mostrar que o valor máximo da derivada direcional de f nesse ponto, na direção de u, é a norma do gradiente da função nesse ponto e que ele ocorre na direção do gradiente. Especificamente, ele ocorre na direção do vetor gradiente da função no ponto sobre sua norma para que ele seja unitário, né? E fazer sentido a definição de derivada direcional, tá? Lembrando que derivadas a gente pode enxergar, interpretar como taxa de variação. Então, a gente pode ver também alguns exemplos onde pergunte onde a taxa de variação é máxima de uma função em relação em um determinado ponto, né? Em que direção isso ocorre, e aí dá para aplicar essa proposição fácil, tá? Então, para demonstrar essa proposição, a gente vai começar do que a gente já sabe, que é a derivada direcional da função no ponto na direção do vetor u, é o produto interno do gradiente da função no ponto com o vetor unitário u, certo? E aí, a gente sabe que o produto interno é dado pela norma dos dois vetores, o produto, né, dessas normas, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Lembrando que esse θ ele pode estar variando entre 0 e π. Tá? Então, aí a gente vai analisar. A gente sabe que o vetor u é unitário, então ele tem norma 1. Então, o que sobra para a gente é norma do gradiente no ponto vezes o cosseno de θ. Então, onde é que essa derivada direcional ela é máxima? A gente sabe que o cosseno ele varia entre menos 1 e 1 e que a norma é sempre maior ou igual que 0. Então, ela vai ser máxima quando o cosseno desse ângulo for 1, que é justamente quando o θ for 0, ou seja, o ângulo formado entre os dois vetores é 0. Tá certo? E isso ocorre quando? Quando u estiver na mesma direção do vetor gradiente, tá? E, obviamente, né? Se isso ocorre quando o θ ela é máxima, quando o θ é igual a 0, cosseno de 0 é 1, e aí eu tenho que o valor máximo dela é justamente a norma do vetor gradiente da função no ponto, certo? Então, para que eu tenha a derivada direcional atingindo seu valor máximo naquele ponto, eu preciso ter o vetor unitário u na direção do vetor do gradiente. E para ser especificamente quem é esse vetor, né, para saber, é só calcular o gradiente da função no ponto sobre a sua norma, para deixá-lo unitário caso ele não seja, certo? E, obviamente, pessoal, se a gente quiser saber onde essa derivada direcional ela é mínima, como o cosseno de θ varia entre menos 1 e 1, ela vai ser mínima, né? Já que a norma sempre é maior ou igual que 0. Quando o cosseno for negativo, né? For menos 1, exatamente menos 1, que é quando θ é igual a π, né? Então, nesse caso, o valor mínimo que ela assumiria é menos a norma do gradiente de f no ponto, certo? Pronto, então aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro é esse aqui, onde eu tenho que determinar a taxa de variação máxima da função f de xy igual a 4y raiz de x no ponto 4, 1, e eu quero saber em que direção isso ocorre. Então, mãos à obra. A gente vai calcular as derivadas parciais de f com relação a x e com relação a y, tá? Depois aplica no ponto, calcula, já encontra o vetor gradiente do ponto e depois calcula sua norma e o valor máximo. E qual é a direção? A direção do vetor gradiente, que é dada pelo vetor gradiente de f no ponto sobre sua norma, certo? Então, a derivada dessa função com relação a x,
y é constante, né? Então, fica 4y vezes a derivada do raiz de x, que seria 1 sobre 2 raiz de x. Simplificando, eu obtenho 2y sobre raiz de x. Derivar essa função com relação a y, eu olho o x como constante, então fica derivada de 4y4 vezes a constante 4 raiz de x, certo? Aplicando no ponto 4, 1, x é 4, y é 1. Então, no numerador aqui da derivada parcial de f com relação a x, eu vou ter 2 vezes 1, 2, sobre raiz de 4, então fica 2 sobre 2, 1. Para a derivada parcial de f com relação a y, 4 raiz de 4 é 4 vezes 2, que é 8. Então, o vetor gradiente é o vetor de coordenadas 1, 8. Então, quem é a norma do vetor gradiente da função nesse ponto? Que é justamente a taxa de variação máxima. É a norma desse vetor 1, 8, que é a raiz de 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que dá raiz de 65. E qual a direção em que essa taxa de variação é máxima? Na direção do vetor u, que é o gradiente de f no ponto sobre a sua norma. Como o gradiente no ponto é o vetor 1, 8, sua norma é raiz de 65, então essa direção é dada pelo vetor de coordenadas 1 sobre raiz de 65, 8 sobre raiz de 65. Outro exemplo, certo? Que envolve derivada direcional, um pouco aplicado, né? É esse exemplo que envolve a temperatura, né? Então, a função temperatura aqui está dada em função de 3 outras variáveis, x, y, z, certo? Que são medidas em metros, e a temperatura em graus Celsius, certo? Dada por essa expressão. Aí alguém pode perguntar, se professora, a gente aprendeu tudo em relação a 2 variáveis, e para 3 é semelhante, porque como eu falei, o vetor gradiente para 3 variáveis, ele vai ter uma coordenada a mais. Então, é só adaptar. Então, eu quero saber em que direção, no ponto 1, 1, menos 2, essa temperatura ela cresce mais rápido, então, ou seja, o valor que ela atinge mais rápido é em que direção? E qual é esse valor? Qual é essa taxa de crescimento? Então, a gente vai calcular isso agora. Quando a gente calcula as derivadas parciais de t, a gente pode enxergar essa função como sendo 1 mais x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 3z ao quadrado elevado a menos 1, função potência. Então, a derivada dela é a função composta, né? Então, vai ser menos 1 vezes isso que eu tinha elevado a menos 2, tudo isso multiplicando a derivada da função de dentro em relação a x, que nesse caso seria 2x. Então, menos 1 vezes 2x, menos 2x, reescrevendo 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado elevado a menos 2. Reescrevendo no denominador, ele passa como sendo ao quadrado, né? Então, eu tenho essa expressão aqui para a derivada de t em relação a x. Analogamente, quem é a derivada de t em relação a y, né? A expressão sempre é a mesma, menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z ao quadrado, tudo isso multiplicado pela derivada da função de dentro em relação a y, né? Que seria 4y. Então, por isso que ficou menos 4y no numerador. Analogamente, quem é a derivada de t em relação a z? Né? Vai ser o quociente menos 1 sobre esse denominador, multiplicando a derivada do que tem dentro em relação a z, que é 6z. Por isso ficou menos 6z no numerador, certo? Aplico no ponto em questão, que é o ponto 1, 1, menos 2. Então, a derivada de t em relação a x é menos 1 sobre 128. A derivada em relação a y, eu voltei, né? Só um minuto. A derivada em relação a y da temperatura nesse ponto é menos 2 sobre 128. E a derivada de t em relação a z, neste ponto, é 6 sobre 128, certo? Então, quem é o gradiente da função temperatura nesse ponto? Então, vai ser o valor que eu encontrei para a derivada parcial de t em relação a x no ponto, o valor que eu encontrei em relação à derivada de t em relação a y no ponto e o valor que eu encontrei para a derivada parcial de t em relação a z no ponto. Então, dá esse vetor aqui com 3 coordenadas. Qual é a direção de crescimento mais rápido para essa função temperatura? Ela vai ser dada pelo vetor gradiente, não tem essa igualdade aqui não, foi um erro de digitação. Vetor gradiente de t no ponto sobre a sua norma, né? Então, o vetor gradiente está no numerador, a sua norma está no denominador, e isso dá exatamente a direção onde essa taxa de crescimento é mais rápida, tá? E qual é o valor dessa taxa mais rápida, esse crescimento? Qual o valor dele? A taxa de variação, onde ela cresce mais rápida, é justamente a norma, aqui não é f não, tá, pessoal? Porque a função é t. Então, é a norma do gradiente de t no ponto,
que dá exatamente raiz de 41 sobre 128, tá? Eu só reescrevi esse denominador, que é justamente a norma de t no ponto, tá? Então, era isso que eu queria falar, pessoal. Então, a gente finaliza o curso de cálculo 3 aqui, tá?